Bom, agora sim, com o final da data FIFA, nós temos os campeonatos europeus voltando à normalidade, né? Nessa sexta-feira não são todos, mas já temos alguns times mais conhecidos entrando em campo. Além disso, nós temos a finalização da 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Fluminense enfrenta o Fortaleza, jogo muito importante, o Fluminense disputando contra o rebaixamento, nesse momento ali numa zona muito perigosa, e o Fortaleza com chances de título ainda. Estou gravando esse vídeo antes do jogo do Botafogo com o Galo, antes do jogo do Palmeiras com o Bahia, mas nesse momento o Fortaleza sim, com 33 rodadas, né? Caso vença o Fluminense, ele poderia sim se aproximar ainda mais e ficar como um dos candidatos ao título do Brasileirão. É difícil, mas não é impossível. Na Europa, o PSG entra em campo contra o Toulouse, o Bayern de Munique entra em campo contra o Augsburg, temos Taça de Portugal aqui com o Sport muito favorito enfrentando o Amarante, e também temos na Arábia Saudita o time do Cristiano Ronaldo, o Al Nassr, também entrando em campo. Meu nome é Theo Borges, esse é mais um Bom Dia Mercado, nosso planejamento diário sobre apostas e trade aqui no YouTube, e eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa sexta-feira, dia 22 de novembro. Vamos começar o nosso planejamento aqui na Arábia Saudita às 2 horas da tarde. O Al Nassr entra em campo contra o Al Qadisiyah. Qadisiyah, acho que é assim que se fala. Provavelmente não é assim que se fala, tá? Mas vamos fechar dessa maneira. O Al Nassr com uma cotação de 1,44. Dá para perceber que o Al Ittihad e o Al Hilal deram uma disparada na frente, né? O Al Nassr tem 6 vitórias, Ittihad e Al Hilal tem 9, e aí ficou uma distância já mais complexa. 5 pontos para o Al Ittihad, 6 pontos para o Al Hilal. Sabemos que é um campeonato onde os favoritos têm uma tendência maior de vencer, então a recuperação aqui do Al Nassr vai passar pelos confrontos diretos. O último confronto direto que foi contra o Al Hilal, o Al Nassr empatou 1-1, então não foi um resultado bom para a equipe do Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo que eu não sei se vai estar em campo, né, por conta da data FIFA, talvez esse retorno ele tire alguns dias de descanso, não sabemos, mas dá uma olhada na escalação porque é importante, tá? O adversário do Al Nassr não tá tão ruim assim na tabela, pelo contrário, né, 19 pontos, uma pontuação 3 pontos de diferença do Al Nassr. No PDF de apoio fora de casa, uma equipe que perdeu 2 vezes, tem o mesmo número de gols marcados e sofridos, né, então não é um ataque assim tão ruim, mas enfrenta uma boa defesa do Al Nassr e um excelente ataque. Poderia ser melhor? Poderia. O Al Nassr teve péssimos resultados aqui no início, né? Foi antes da demissão do Luiz Castro no comando da equipe, né? E o Al Nassr também empatou o último jogo. Se eu não me engano, esse último empate aqui foi justamente contra o Al Hilal. Exatamente aqui, ó. Al Nassr e Al Hilal depois enfrentou o Al Ain na Liga dos Campeões da Ásia e venceu o Riyadh fora de casa. O primeiro tempo do Al Nassr me chama bastante atenção e é por isso que eu trouxe esse jogo pra gente dar uma olhada. O primeiro tempo do Al Nassr tem muita agressividade, nenhuma derrota, nenhum gol sofrido e 80% de vitória. O Al Qadisiyah não tem tantas vitórias assim, também não tem tantas derrotas, mas na comparação me parece sim o Al Nassr bem superior. E aí se você tiver uma metodologia para trabalhar o back favorito, pode ser interessante ficar de olho principalmente nessa primeira etapa para tentar buscar o primeiro gol aqui do Al Nassr, quem sabe também uma possibilidade de pegar uma vitória do Al Nassr no HT, se você é um punter, ou se quiser buscar uma vitória do Al Nassr também com uma cotação mais elevada, pode ser interessante. Mas é um time, como eu falei, que tem ganhado a maioria dos primeiros tempos, né? Então, às vezes você vai esperar para buscar uma cotação mais alta e infelizmente não vai dar certo, não vai dar tempo, né? 100% dos jogos do Al Nassr em casa com over 1,5, 60% dos jogos do adversário com over 1,5, mas como é um adversário que não toma tantos gols, para potencializar aqui o mercado de gols, o Al Nassr tem que estar na frente, de preferência ali com 2 gols de diferença para tirar um pouco o Al Qadisiyah de trás, assim, né? Porque eu imagino que jogando contra uma equipe praticamente de confronto direto, mas muito mais forte, o Qadisiyah deva ficar mais numa retranca, num jogo mais compactado. Tá bom? Essa é a minha ideia para esse jogo aqui. Eu trabalharia o mercado de gols quando o Al Nassr estiver na frente, de preferência vencendo por 2 gols de diferença. Bayern de Munique e Augsburg, outro jogo que eu acompanharia também. Aqui já é um contexto um pouco mais opcional, porque depende da sua metodologia. Uma cotação de 1,13 não é para todo mundo. Primeira coisa, não é para você que faz bilhetinho, você que faz dupla, tripla e piriri pororó. Tá? Não é time para você colocar aqui, porque essa cotação já vem embutida toda a margem da casa de aposta. Sempre falo para você, casa de aposta não é instituição filantrópica. Ela não nasceu para dar dinheiro para os outros. A cotação dos super favoritos são feitas com margem para que ela coloque dinheiro no longo prazo. Ah, mas no curto prazo eu ganhei, então. Claro, mas a casa de aposta não está com pressa. Ela vai tirar dinheiro de você no longo prazo. É tipo um cassino, não é no curto prazo, tá? E é nesse tipo de situação onde você acredita que você está levando vantagem, que é onde você mais se estrepa.
Então para com esse negócio de ficar duplando odd baixa esmagada, que você não vai a lugar nenhum. Ah, mas tem uma exceção, o Pelé... É você? É a exceção? Então se toca, beleza? Não fica com raiva de mim. Mas pô, eu tô aqui há um tempinho já, né? Tô cascudo nisso aqui. Vamos escutar os amiguinhos também. Pô, tô indo pra 13 anos aqui. Não é mole não, gente. É uma área muito difícil de sobreviver. Muito. Então tenta sair um pouquinho da caixa, mergulhar um pouquinho mais fundo. Tá? Então, para essa cotação, se você quer deixar correr até o final, não te aconselho. Mas não sou seu pai. Não vou pegar na sua mão e falar para você não fazer. Se você quiser fazer, faz. Às vezes a gente tem que sentir no bolso. Então faz. Em relação à oportunidade no trade, Theo, o que é diferente no trade? Pô, diferente pra caramba. Primeiro, se você não sabe como trabalhar no trade nesse tipo de jogo, você pode aprender de graça. Eu ensino isso há 6 anos. Meu curso está no ar desde 2018. 6 anos, né? Acho que é 6 anos. Quase 7. E é de graça. Você vai aprender sobre peso do dinheiro, sobre movimentação, expectativa e realidade do mercado. Aí você vai entender que uma cotação esmagada permite com que o mercado tenha uma expectativa de superioridade muito grande. E se o favorito entrega essa superioridade, você tem o preço de fato estabilizado durante bons momentos. Então você pode estar a favor sem perder dinheiro para tentar buscar o gol. É o santo grau? É assim que você vai mudar de vida? Cara, é só mais uma metodologia. Depende do seu emocional, da sua gestão, de como você fecha uma posição, de como você abre uma posição. Mas existe uma forma de trabalhar bem melhor do que você apostar numa odd de 1,13, cruzar os braços e deixar correr, tá bom? Então se você é um trader, você pode tentar, se você tem essa metodologia, trabalhar um back favorito no primeiro tempo. Para você que é um punter, você vai encontrar todos os mercados esmagados por conta dessa supercotação aqui de 1,13. Então o mercado de over 1,5 vai estar 1,07, o 2,5 vai estar 1,25, o 3,5 vai estar 1,67, tudo vai estar esmagado. Até o mercado de goleada, até os mercados de handicap. Então o melhor seria não fazer nada e esperar no ao vivo uma oportunidade, o Augsburg talvez saindo na frente, buscando alguma coisa tardia no Bayern. Mas se você tem metodologia em handicap para cá e você acredita que o Bayern de Munique vai ganhar por uma boa vantagem, você pode tentar buscar uma cotação mais elevada para valer o risco, para você ter uma relação de lucro-prejuízo melhor, tá bom? Olha só, dentro de casa, o Bayern de Munique só empatou com o Leverkusen, atual campeão. O Bayern saiu na frente em 75% dos jogos, não falhou em marcar em nenhuma partida, tomou apenas um gol, que foi esse gol para o Leverkusen, e o time do Augsburg não venceu nenhuma fora, tomou 12 gols, uma média de 3 gols sofridos por jogo, então dá para imaginar que o Bayern possa vencer esse jogo por pelo menos 2 gols de diferença. Da última vez que o Bayern de Munique recebeu o Augsburg, ele venceu por 2 gols de diferença, que foi por 3-1, depois teve 5-3, 2 gols de diferença, depois teve aqui 5-2, 3 gols de diferença, e depois teve 5-2 de novo, 3 gols de diferença. Então o Augsburg só conseguiu vencer a equipe do Bayern de Munique jogando no seu estádio e não na Bayer Arena, né? No Allianz Arena do Bayern de Munique. Então é muito provável que o Bayern de Munique vença esse jogo. Se vai ser com gol cedo, se vai ser com gol tardio, se vai vencer de fato, né? Porque a gente não tem bola de cristal, não sabemos. O que a gente tem que fazer aqui é tentar trabalhar com cotações que no longo prazo entreguem pra gente uma relação de lucro-prejuízo saudável e não uma relação de praticamente 10-1, tá? Toma um pouco de cuidado em relação a isso. Fica de olho, óbvio, se o Harry Kane for jogar. Aqui a gente já sabe como é que tá a situação de artilharia. Olha só como o Harry Kane tá jogando. 11 gols marcados, 5 assistências. É um jogador que tá voando de novo, né? O Olise tá jogando muita bola, junto com o Musiala. Então, é esse trio que está jogando muito bem no time do Bayern de Munique. Fechou? Para mim, é uma boa forma de trabalhar esse jogo. PSG e Toulouse, às 5 horas da tarde, o Bayern é 4,5, então você vai ter ali um conflito um pouquinho. PSG é outro time com uma cotação esmagada, dentro de casa com 100% de aproveitamento. O PSG, nesse momento, já abriu vantagem em relação ao Marseille e ao Mônaco e vai ser muito difícil de pegar. Eu sempre gosto de brincar que o PSG, na França, ele já entra campeão, primeiro apito da primeira rodada, já coloca o PSG como campeão e o máximo que ele pode fazer é decepcionar, perdendo o título. Tem acontecido pouco, né? Porque o investimento do PSG é muito grande, mesmo com a saída do Mbappé, continua sendo um time muito sólido, nenhuma derrota, 9 vitórias em 11 jogos, 80% dos jogos o PSG saiu na frente, tomou pouco gol, marca muito, tem uma média de 3,4 gols marcados por partida, vai enfrentar um Toulouse que está numa fase boa, que venceu as 2 últimas partidas, mas um Toulouse que nesse momento não consegue fazer frente em relação a ataque. Dificilmente a gente vai ver aqui um Toulouse vencendo esse jogo, pode acontecer, mas é difícil. Então provavelmente o Toulouse deva jogar numa situação um pouco mais defensiva, tentando pontuar, o Toulouse que está na 10ª colocação, e nessa situação de jogo mais defensivo, o PSG vai tendo vantagem de jogar com a posse no campo do adversário, recuperar a segunda bola, progredir ataque, finalizar, recuperar a bola e assim vai até conseguir encontrar o seu gol. O
primeiro tempo do PSG também é muito sólido, mas temos aqui um primeiro tempo muito bom do Toulouse. Diferente do jogo do Al Nassr, por exemplo, que eu comentei do primeiro tempo, olha como os times são parecidos na primeira etapa. Ó. Número de vitórias do PSG, número de vitórias do Toulouse, gols marcados e sofridos, tudo igual. Então não é aqui, provavelmente, que o PSG vai conseguir se sobressair. Ele pode até ter um comportamento mais ofensivo, mas é no segundo tempo que o Toulouse tem muito mais dificuldade, que ele toma mais gol, que ele marca menos e ele enfrenta um PSG que cresce ofensivamente e que continua tendo uma defesa sólida. Então, se o PSG conseguir sair na frente no primeiro tempo, é provável que ele consiga espaço para ampliar no segundo, e se ele não conseguir marcar na primeira etapa, é provável que na segunda etapa ele consiga marcar o seu gol. 100% dos jogos do Toulouse fora com over 1,5, 80% dos jogos do PSG com over 1,5. Se o PSG estiver na frente por aqui, também me agrada pensar num cenário de 2,5 gols, por conta da cotação de favorito, né? A gente sabe, 1,33 ainda é uma cotação de super favoritismo. O mercado de gol também vai estar bem amarrado, bem baixo, bem esmagado, então buscar isso aqui no ao vivo. E claro, é um jogo para mim, para ficar de olho nessa vitória do PSG, tá bom? Para finalizar, na questão da Europa, você pode observar o Sporting contra o Amarante, mas com essa cotação aqui eu vou abdicar do jogo. É a Taça de Portugal, uma cotação muito, muito baixa. Aqui é porque existe uma discrepância na liga, né? O Sport é da primeira divisão e o Amarante, se não me falha a memória, joga na terceira Liga de Portugal, o segundo colocado da terceira Liga de Portugal. Então, o mercado obviamente favorecendo muito o Sporting por aqui. Vamos finalizar com o Fluminense e Fortaleza. Fluminense favorito dentro de casa com uma cotação de 2,05, jogo às 9h30 da noite. Fluminense dentro de casa realmente tem uma campanha muito mais sólida do que o Fortaleza fora de casa. Não é à toa que o Fortaleza, se tivesse melhorado o seu desempenho fora, é um time mediano fora de casa, vamos dizer assim, se tivesse melhorado um pouquinho o seu comportamento fora, estaria talvez até numa liderança do campeonato, já que é o melhor mandante da competição e o único invicto em casa no futebol brasileiro. Aliás, o América na segunda divisão também estava com essa invencibilidade. Não sei se perdeu nessa última rodada, se vai perder na última rodada, mas o América também deteve esse recorde, né? Vamos ver se o Fortaleza consegue segurar até o final. O Fluminense brigando contra o rebaixamento, 37 pontos. O Criciúma, se não me falha a memória, joga nessa quarta-feira, estou gravando esse vídeo na quarta. O Juventude joga nessa quarta, o Bragantino joga nessa quarta. Tudo isso envolve o jogo do Fluminense. O Fluminense pode chegar nesse jogo contra o Fortaleza dentro da zona de rebaixamento, o Fluminense pode chegar no mesmo lugar, então isso pode influenciar a parte emocional. O Fluminense tem conseguido algo muito bom, que é pontuar em casa. A última derrota do Fluminense dentro de casa não foi tão distante assim, foi contra o Botafogo, jogo de clássico, né? Então, e mesmo assim foi aquele gol no final que o Felipe Melo entregou, o Luiz Henrique roubou e entregou para outro jogador marcar. Foi um jogo onde o Fluminense iria pontuar, acabou tomando um gol no final. O Fluminense sai na frente em 63% dos jogos, é um time com iniciativa, falha pouco em marcar, mas é um time que tem sofrido muitos gols. E isso é um perigo, né? Porque para poder vencer tem que fazer às vezes um dobro de esforço ou acaba tomando um empate. Fortaleza, uma equipe que sofre mais do que marca, isso é um problema gigante, né? Claro, é por isso que o Fortaleza está com desempenho mediano, mas o aproveitamento do Fortaleza em finalizações é perigoso, é muito bom. Então o Fluminense não pode descuidar e tem que tomar cuidado com os contra-ataques do Fortaleza. Não é uma equipe que abre tanto placar assim, falha mais em marcar, tem sofrido com frequência, mas é uma equipe perigosa. O primeiro tempo do Fluminense é a sua principal vantagem. Geralmente o Fluminense faz bons primeiros tempos, tem poucos gols sofridos, tem mais vitória, nenhuma derrota, mas enfrenta aqui uma equipe de uma faca de dois gumes, né? Como o Fortaleza toma muitos gols, né? São quase 13 vezes, né? Praticamente aqui 7, 8 vezes mais do que o Fluminense. O Fortaleza, ele parece um time frágil no primeiro tempo, mas ele tem muitos gols marcados, inclusive mais gols marcados que o próprio Fluminense. Então esse contexto aqui torna esse primeiro tempo bem over, tá? Eu não duvido de um primeiro tempo com pelo menos um gol. E no segundo tempo o Fluminense já fraqueja bastante, vai de 2 gols sofridos na primeira etapa para 12 na segunda. Então aqui a gente pode também ter um jogo mais aberto. É claro que como é um jogo de 6 pontos, né? Fortaleza vencendo fora, fica próximo do Palmeiras, dependendo do resultado do Palmeiras, ou já garantindo ali a sua terceira colocação no Brasileiro, né? Se distanciando do Flamengo e do Inter. E o Fluminense, se vencer, vai ficando cada vez mais distante do rebaixamento. Porém, existe um potencial nesse jogo que é a questão do desespero. Se o Fluminense sai na frente, ele pode até resguardar o resultado, mas o Fortaleza vai ter que vir para cima. E se o Fortaleza estiver na frente, o Fluminense na frente da sua torcida vai estar mais desesperado ainda. Então aqui a gente pode também ter um jogo com potencial para pelo menos 2 gols. Essa cotação aqui de 1,44, ela não é ruim para um pré-live, não entraria, mas ela já me deixa uma sensação de que ela pode melhorar
rapidamente ali para os 30, 40 minutos, dá para pensar num cenário de 2 gols por aqui. Não duvido também de um ambas marcam. O Fluminense tem sofrido com muita frequência e o Fortaleza também. E o ambas nesse jogo tá 2,05. Não duvido, tá? O último jogo entre eles, na casa do Fluminense, foi 1-0 em 2023, em 2022 foi 2-1 e também teve em 2022 na Copa do Brasil um 2-2. Então, ó, perceba aqui, no turno, Fortaleza venceu por 1-0 e no ano passado, no retorno, provavelmente, o Fluminense venceu por 1-0. Olha como é mais ou menos o cenário aqui de um jogo de 6 pontos. O que eu vou te dar de dica? Ao invés de você trabalhar esse over 1,5 no jogo 0-0, trabalhe esse over 1,5 no jogo 1-0. Ah, Theo, não tá 1-0, não aconteceu o primeiro gol. Não trabalhe então. Mas aconteceu o primeiro gol, verifica o comportamento da equipe que marcou. Se ela tá só recuada ou se ela tá buscando contra-ataque. Se ainda tá um cheiro de gol, um jogo aberto, fica de olho porque a gente pode ter gols por aqui. O Fortaleza é uma equipe que marca bastante de cabeça, o Fluminense é uma equipe que sofre muito de cabeça e o time do Fortaleza sofre muito de fora da área. O Fluminense pode aproveitar essas finalizações. Se estiver atrás do placar, provavelmente o Fortaleza vai se fechar. Essas finalizações de fora da área vão ser boas armas aqui do Fluminense para poder tentar buscar uma recuperação. E óbvio, se você é um trader, é um jogo para correção de preço, né? Eu tenho tendência de achar que, por conta desse favoritismo do Fluminense, enfrentando mesmo uma equipe que fora de casa não é tão boa, mas uma equipe muito agressiva do Vojvoda, muito forte, que sabe jogar no contra-ataque, eu acredito que o Fluminense é uma equipe que pode se complicar. Por isso eu não te aconselho trabalhar com uma cotação seca de 2,05 do Fluminense. Se for para pegar o Fluminense, pegar com uma cotação maior ou esperar no ao vivo para ver se de fato o Fluminense está entregando, tá? Porque o Fortaleza, ele pode não ser um bom visitante, ele pode até ser um time que toma mais gols do que marca, mas os jogadores não são diferentes dos que entram em casa, tá? Então, óbvio, o fator fora de casa, o fator torcida do Fluminense pode prejudicar o emocional do Fortaleza, mas os jogadores do Fortaleza jogam muito bem. Não é à toa que é o melhor mandante da competição, né? Então, cuidado na situação de desespero do Fluminense, porque o Fortaleza tem capacidade de complicar a vida do Fluminense por aqui. Fechou? Outros jogos complementares que você pode olhar, a segunda divisão da Alemanha, o Paderborn enfrenta aqui o Nuremberg. O Nuremberg está numa fase bem goleadora, né? 24 gols marcados, 20 gols sofridos. O Paderborn está na segunda colocação. E também tem o Münster contra o Colônia, né? O Colônia que estava na primeira divisão no ano passado, um dos maiores campeões da segunda divisão, com 4 títulos, se não me engano. Está aqui na 7ª colocação e o Münster está dentro da zona de relegation. O Münster que acabou de subir também na 3ª divisão, tá? Esses são os jogos que eu olharia com mais carinho. Também tem Getafe e Valladolid na Espanha. O Al-Ahly, que é o... Se eu não me engano, ele está aqui na parte de cima, né? Aqui na 8ª colocação. Poderia ter um pouco melhor. É um time com muitas estrelas também na Arábia Saudita. Também entra em campo contra o Feyha ou Feyha. E o Mônaco, que é o segundo colocado, entra em campo contra o Brecht. São os jogos complementares que eu vou deixar linkado aqui no Radar Esportivo. Aqui embaixo também vai estar o link do meu curso que eu comentei com vocês. Você pode fazer também pelo YouTube, totalmente gratuito, tá? Não tem pegadinha nenhuma. Link da minha parceira Betfair para você se cadastrar, aproveitar o bônus de boas-vindas. E o link do Radar Esportivo também, meu parceiro, para você acompanhar a lista de jogos que eu comentei por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, por estar mais um dia aqui comigo. Lembre-se que a aposta é só para mais de 18 anos. Faça com responsabilidade, cuide bem do seu capital e do seu emocional. Fique com Deus e até amanhã.